Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A gente lê esse versículo e tem uma expressão forte, vou explicar para você daqui a pouco. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, ou de outra forma, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Atenção para essa frase. Aí nessa igreja também há pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Põe a mão assim sobre a sua Bíblia, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, usa o teu servo, Senhor. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Amém, pessoal. O maior inimigo da igreja, quem é? Satanás. Vamos lá, gente. Quem é o maior inimigo da igreja? O maior inimigo da igreja, o maior inimigo de Cristo. Portanto, o nosso maior inimigo é Satanás. E o que esse texto aqui está mostrando para nós? Está dizendo que aquilo que Satanás ele não conseguiu fazer na igreja de Esmina, eram 7 igrejas da Ásia. Escuta isso, eram 7 igrejas. Então Satanás ele tentou fortemente para acabar com as igrejas. E aí ele foi indo. Esmina, não conseguiu. Aí chega na igreja de Pérgamo, e infelizmente ele consegue estabelecer. Veja aquele versículo, volta lá no versículo 13, quando diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ora, essa foi uma carta do próprio Deus, enviada através, claro, do apóstolo João. Escute, pessoal, olha aqui para mim só um instante. Deus manda carta? Sim, Deus mandou uma carta através do apóstolo João para a igreja em Pérgamo. Quando o pastor da igreja de Pérgamo recebeu aquela carta, ele abriu e ele leu esse texto que estou lendo para vocês agora, que diz: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de quem? Mas como que
Deus está dizendo que na igreja dele tem um trono de Satanás. Como é que se explica isso? Dentro da igreja de Deus tem um trono de Satanás. Não foi Deus que colocou. Mas a igreja é o povo, tá, pessoal? O povo daquela igreja, infelizmente, se associaram com o Estado ou com a política. E está aí uma coisa que não pode se misturar: política de um lado e a igreja do outro. Os dois não podem caminhar juntos. Como assim não podem caminhar juntos? Porque o Estado, olha o que o Estado fez. Satanás, ele usou quem? Ele usou o imperador romano da época. Constantino era o imperador da época. Então Satanás entra nele, e ele então passa a, digamos assim, enviar certas soluções para o bispo Eusébio da época da igreja, para que ele deixasse com que o Estado prevalecesse sobre a igreja, o Estado mandar na igreja. Deixa eu fugir só um pouquinho desse desenho que estou falando. Nesses últimos dias agora, nós vimos o Supremo Tribunal Federal, que estampou as páginas dos jornais do Brasil com uma manchete que dizia: igreja no tribunal. Igreja no tribunal. Ridículo isso. E alguns ministros, juízes, que quem sabe talvez eles acham, né, que estão acima de Deus, dizem: nós vamos julgar a igreja. Quem é você, ministro, para julgar a igreja? A igreja não é sua, rapaz. A igreja é de Cristo. Quem é o homem para julgar a igreja de Cristo? Mas eles se sentem semideuses no direito de julgar a igreja. Acham que pode decidir as coisas da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é minha. A igreja não é do fulano ou do cicrano. A igreja é de quem, pessoal? A igreja é de Cristo. Ninguém toca na igreja de Cristo. Ninguém toca. Veja o que Satanás está agindo nos dias de hoje. Desde lá atrás, tantos anos depois de Cristo, esse Constantino, ele andava persuadindo, porque a igreja era forte. Na época, a igreja se reunia e o Constantino tinha medo de que o povo prevalecesse mais dentro da igreja e deixasse de obedecer às leis do imperador. Então ele tentava persuadir o bispo da igreja, para que o bispo da igreja fizesse ou aceitasse a vontade dele. Lá em Esmina, Satanás não conseguiu. Glória a Deus, pessoal. Mas em Pérgamo, infelizmente, Satanás conseguiu. Então, quando Deus diz que eu conheço o lugar que você está, onde nesse lugar também está o trono de quem? O trono de Satanás. Por quê? Porque infelizmente o pastor daquela igreja cedeu para o Estado. E aí Satanás fez o quê? Estabeleceu um trono dentro da igreja. Imagina, pessoal, Satanás mandar na igreja de Jesus. Tá certo isso? Nós tivemos aí a igreja aberta, mas vazia. Diga para mim se essa não é vontade do diabo. A vontade do diabo, a igreja pode estar aberta, mas sem ninguém dentro. Essa vontade é de quem? Essa vontade é do diabo. A igreja aberta, mas vazia. Não é isso que o diabo quer? É.
Então ele vai usar de alguns modos para tentar impedir com que o povo ouça a verdade, com que o povo venha adorar Deus. Satanás vai agir de todas as formas. Então aqui diz que o versículo 13, aí ele diz: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então nesse versículo falou que um lugar da igreja em Pérgamo havia um povo, e muitos desse povo da igreja, eles mantinham a sua fé, como Antipas, que foi morto, mas ele não negou a sua fé. Olha aqui para mim só um instante, pessoal. Olha para mim, gente. A igreja em Pérgamo, ela foi contaminada, mas alguns da igreja em Pérgamo continuaram firmes. Antipas foi morto. E olha o que a palavra vai dizer: todavia, contra ti tenho algumas coisas, pois tens aí dentro os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Escute, pessoal. Então Deus está falando para a igreja em Pérgamo que o que aconteceu no passado, no tempo desse profeta, estaria acontecendo naqueles dias, e que nos nossos dias de hoje Satanás está tentando fazer a mesma coisa. É muito triste, pessoal, a gente vê igreja no tribunal e 11 juízes se acharem no direito de julgar a igreja, achando que estão acima de Deus. Juiz nenhum está acima da igreja de Deus. Vocês vão prestar contas diante de Deus. Vocês, juízes, ministros, vão prestar contas diante de Deus. Vocês acham que estão acima da igreja? Pois se preparem para prestar contas com Deus. Isso não ficará impune. Não ficará. Deus usou o apóstolo João para mandar uma carta dizendo: olha, eu amo vocês, eu amo a minha igreja, mas eu tenho algumas coisas contra vocês, porque vocês cederam às pressões dos homens, vocês se permitiram levar pelas ordens da política, vocês deixaram Satanás estabelecer um trono dentro da minha igreja. Veja que o Senhor, Ele está manifestando uma insatisfação, dizendo: eu não aceito que o meu povo, que é a igreja, não aceito que o meu povo venha se misturar com as coisas desse mundo. E o Senhor disse: olha, da mesma forma que na época eles perseguiam o povo de Israel, assim, olha, o Estado começou a entrar entre o povo de Deus, manipular o povo de Deus, essa é a palavra, manipular o povo de Deus. E aqueles que se mostravam resistentes, mandavam matar. Aqueles que não concordavam com as leis, mandavam matar. Então começava assim, olha, pegavam uma comida oferecida aos ídolos e mandava deixar, manda lá, diga para ele comer, e diga que essa foi uma oferta oferecida aos deuses. Quem não aceitasse era morto. Muitos aceitavam e comiam porque tinham medo de morrer. Na igreja em Pérgamo estava acontecendo a mesma coisa.
Imagina um trono de Satanás dentro da igreja. Imagina nós aqui, na igreja, na casa de Deus, e aqui do lado um trono de Satanás, onde alguém tem que ir lá, se curvar diante dele, prestar culto diante dele. Diga: está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Mas esse trono de Satanás, ele não virá como como é que chama? Um altar. O trono de Satanás, ou o altar de Satanás, ele irá se manifestar com as leis. As leis do país, as leis do governo. Nós não podemos ficar calados vendo isso acontecer, pessoal. Ei, gente, preste atenção no que eu estou falando. Nós não podemos ficar calados, ver essa gente que Deus colocou lá para zelar pelo povo, cuidar do povo, mas o poder subiu para a cabeça e acham que podem agora mandar na igreja. Nós não podemos ver isso e ficar o quê? Não podemos. Porque se calarmos, vamos consentir. E se aceitarmos, então ele começou com esse propósito. Daqui a pouco ele vai vir com uma outra investida. E aí a gente ficou quieto, porque na primeira a gente ficou calado. Ele vai continuar manipulando o povo através da política ou das leis. E daqui a pouco nós vamos estar perdidos fazendo o que eles querem. Você aceita isso? Olha o que aconteceu nesse momento agora, nesses últimos dias, com a Bolívia e a Venezuela. Está proibido de evangelizar lá. Então isso tudo começa com um ditador, com um tirano e com leis. As igrejas estão proibidas de evangelizar. Nós ouvíamos falar sobre isso há muitos anos atrás, acontecer na China, nos países árabes, mas agora aqui, nossa vizinha Bolívia, nossa vizinha Venezuela. Você quer que isso chegue aqui no Brasil? Nós não podemos aceitar ver essas coisas e ficarmos quietos, pessoal. Essa palavra que estamos lendo hoje, que o Senhor Deus está dizendo: eu tenho contra ti essas coisas. Não foi Deus que colocou um trono do diabo dentro da casa dele, mas o povo permitiu, com medo de morrer, com medo de ficar sem dinheiro, com medo de ficar sem os seus bens, com medo de ficar sem as suas propriedades, e então cederam às pressões do Estado, cederam às pressões. Eu vou falar algo aqui para vocês, pessoal, e por favor guarde, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E se a coisa piorar, eu estou me referindo no sentido das leis e da tirania dos poderes, dos homens que estão lá. Se isso piorar, você sabe que já é bíblico que vai chegar então o número 666, ou sinal da besta, e daí você já tira que as pressões vão cada vez mais se afunilar, e as pessoas vão serem obrigadas a receberem aquele selo ou aquela marca para poder comprar, vender ou fazer qualquer outra coisa. E aqueles que se opuserem vão sofrer. E como é que vai ser isso? O povo em Pérgamo cederam, foram covardes. E o Senhor diz: olha, eu amo vocês, mas vocês têm que tomar uma atitude. Porque se vocês não tomarem atitude, eu virei contra vocês com o quê? Com o quê? Vamos ao texto: com uma espada. Versículo 16: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com que, igreja? Com a espada da minha boca. Aí, gente, não brinca com as coisas de Deus. Deus está dizendo: olha, eu amo vocês,
Mas eu tenho contra ti essas coisas: vocês se deixaram levar pelas pressões do Estado. Arrepende-te, porque se não se arrepender, eu venho contra ti com a espada. Espada significa o quê? Nesse sentido, espada significa juízo. E aí, pessoal, ninguém vai resistir o juízo de Deus. Eu quis dizer, ninguém vai prevalecer no juízo de Deus. Esses juízes aí, que querem julgar a igreja, estarem acima da igreja, o que o Senhor vai fazer com eles? Eles não vão resistir diante da espada da justiça de Deus. Não mexe com a igreja. Se você mexer com a igreja, coitado. E ao povo da igreja, fique em estado de alerta. Não aceite ver essas coisas e ficar quieto. Ô bispo, então o que eu devo fazer? Você tem que prestar atenção nesses nomes, nesses rostos, nessas pessoas que querem fama com isso. Você tem que gravar. Brasileiro tem memória curta, tem que mudar nisso. Preste atenção. Preste atenção para você não cair num engoldo. Então diz que o Senhor virá com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido? Esse ouvido quer dizer o quê? Quem está vivo. Essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está querendo dizer, você que está vivo, ouça, preste atenção o que o Senhor está dizendo à igreja. Repita comigo: ao vencedor, vamos lá, gente, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele a quem o recebe. Deixa eu decifrar esse versículo 17 para vocês. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Todos nós lembramos o que o Senhor Deus falou para Adão e Eva, que eles não poderiam tocar no fruto sagrado ou na árvore sagrada. Todos nós sabemos disso, sim ou não? Deus disse: vocês têm poder em comer, em tocar em tudo o que quiserem, mas Deus proibiu em tocar em algo. Aquilo era santo para Deus. Então aquilo que o Senhor preservou até os dias de hoje, ou até o dia que Ele quiser, vai nos dar, escute, aquilo que Ele proibiu para ninguém comer, será exatamente aquilo que Ele vai dar para aquele que vencer, for fiel até o fim e vencer. Então escute, a perseguição contra a igreja na terra já está em evidência. Os alertas de Cristo a dizer: tomem cuidado, não se deixem levar pelo que os homens falam, ou dizem, ou querem mandar. O Senhor disse: tomem cuidado. Então o Senhor expressou a sua palavra de que a igreja tem que tomar cuidado para se preservar, e quando forem tentados, e quando forem atribulados, se mantenham firmes, vençam, porque tendo vencido, o Senhor nos dará o quê? O maná que foi protegido, guardado pelo Senhor há tanto e tanto tempo. Glória a Deus, pessoal. Mas não acabou. Diz que Ele nos dará numa pedrinha branca escrito um novo nome. Então o meu nome, Márcio, que foi dado pelos meus pais,
O Senhor está dizendo que Ele me dará um novo nome. E diz que só eu é que vou saber desse novo nome. Ele diz que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, isso é uma grande honra e alegria, receber de Deus: o teu nome agora será fulano de tal. O Senhor mudou o nome de vários personagens. O Senhor tirou Abrão para ser chamado de Abraão, Sarai para ser chamada de Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O Senhor fez menção de vários nomes de pessoas, dizendo: olha, estou te dando um novo nome. E aqui no livro de Apocalipse, nós estamos recebendo esta revelação de que, mesmo no passado, na igreja em Pérgamo, a igreja em Pérgamo, ela se contaminou pelas pressões do imperador romano. O Senhor disse: mas eu ainda os amo, e ainda dou uma chance, para que vocês se arrependam. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão se converter, vocês vão se arrepender, e aí eu darei a vocês o maná, eu darei a vocês um novo nome. Glória a Deus, pessoal. Mas aquele que não se arrepender, ou aquele que não se converter, será devorado pela espada do... Meu Deus, que palavra forte. Gente, essa condenação não será apenas para o povo de Deus rebelde. Essa condenação também será para todos aqueles que se intrometeram a mandar na igreja de Cristo. Eu tenho pena de vocês, ministros e juízes, que se acham no direito de julgar a igreja do Senhor. Eu tenho pena de vocês. Ninguém julga a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é santa. Só quem toca nela é Ele. Glória a Deus, pessoal. A igreja do Senhor é santa. Escreve bem isso. Tenho pena dessas pessoas. Deveriam, ainda dá tempo, né? Deveriam se arrepender. Não toque na igreja do Senhor. Olha o que aconteceu aqui com a igreja em Pérgamo. Então hoje nós estamos aprendendo que, bem depois de Cristo, esse imperador romano, o Constantino, ele persuadiu o coração do bispo Eusébio a se aliar com o Estado, porque ele achava que estava perdendo forças diante do povo, porque o povo estava mais na igreja, ouvia mais o pastor do que o imperador, que era tirano. E com essa associação igreja e Estado, isso foi muito ruim, porque o Estado se estabeleceu dentro da igreja. Já pensou? O Estado dizia assim, por exemplo, uma hipótese, escute, uma hipótese. Os juízes, um juiz decretou que as igrejas deveriam estarem abertas para fazerem cultos. Aí a base de todos os ministros se reúne para dizer: não, isso vai estar a cargo dos governadores e prefeitos. Eles cospem na própria Constituição brasileira, que nos garante fazer os nossos cultos, e isso é inviolável. O culto é sagrado na nossa Constituição. Não estou falando de Bíblia, estou falando da Constituição brasileira. É inviolável o culto. Eles dão poderes aos governadores e aos prefeitos para dizer: vocês é que decidem aí. Mas eles estão tomando uma decisão, e Deus vai cobrar deles. Pode estar certo. Então a gente não pode ver isso e ficar calado. Quem está entendendo, pessoal? Agora você vai entender melhor ainda. Se todos nós baixarmos a cabeça e aceitar e ficar quieto, o que vai acontecer? Amanhã vai surgir uma outra determinação, e nós vamos ter que comer na mão deles. Você está me entendendo agora?
Isso porque a gente se aquietou, a gente ficou calado, a gente aceitou. E nessa palavra da igreja em Pérgamo, o Senhor está apontando o erro da igreja, dizendo: vocês concordaram em Satanás estabelecer o trono dele dentro da minha igreja. E o Senhor diz: eu vos amo, mas arrependam-se enquanto há tempo, porque senão virei contra vós e vocês serão devorados pela espada da minha boca. Está entendendo agora, né? Satanás estabelece um templo pagão e muita coisa mudou. Ou seja, os cristãos que adoravam a Cristo e continuavam adorando a Cristo, inclusive ele faz menção que onde conservas o meu nome, mas também adora a um Deus pagão. O que aconteceu naquela época? Eles continuavam a adorar a Cristo, preservar o nome de Cristo, mas também prestavam cultos a um Deus pagão, a um Deus romano. Tá certo isso, gente? Nós temos que adorar a um só e ponto final. O Senhor apontou esses erros. Agora eu quero, o versículo 14 eu vou repetir: tenho todavia contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então veja bem, assim como Balaão, ele ensinava essas coisas que serviam de ciladas para o povo de Deus, e o povo de Deus baixava a cabeça para aquilo. A igreja em Pérgamo se associou com o Estado na época, fazendo as mesmas coisas, aí, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja, se nós nos calarmos, é possível que Satanás possa usar qualquer um desses aí, para provocar a igreja e fazer o povo pecar. Por exemplo, de o pastor ser obrigado a fazer um casamento de homem com homem, mulher com mulher. A gente já ouviu essa história há muito tempo atrás, e muitos pensam assim: isso nunca vai acontecer. A qualquer momento, pessoal, Satanás pode usar um perturbado desse aí para assinar uma lei. É ruim, hein? Pastor que não obedecer será preso. Então eu serei um dos primeiros a serem presos, porque essa lei eu não vou obedecer. Mas o intuito é justamente esse: fazer com que a igreja aceite as pressões deles. E aos poucos o trono de Satanás vai se estabelecendo dentro da igreja, porque a igreja vai dizendo: tá bom, eu aceito, tá bom, eu aceito. Aceito coisa nenhuma. Diga: eu não aceito, eu não concordo. Pois é, então vai ter que prender, pode prender. Satanás sempre vai trabalhar sutilmente para enganar a igreja ou enganar o povo, sutilmente, devagarzinho. Um acordo aqui, um acordo ali, sabe? Um acordo aqui, que tipo de acordo? Tá bom, eu vou deixar eles fazerem cultos. Eu vou deixar eles fazerem cultos? A Constituição diz que o culto é inviolável. Como é que você está dizendo que vai deixar? Ah, o governador deixou fazer culto. Deixou fazer culto? Está na Constituição que pode. Eu disse ainda há pouco que Satanás vai trabalhar sutilmente. Sutilmente como? Eu vou deixar eles fazerem culto. Ou o prefeito assinar um decreto de que a igreja é essencial, agindo sutilmente, ou seja, querendo passar mel nos beiços do inocente. Ninguém pode enganar a igreja do Senhor. Amém, gente? Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar.
antes deles estarem ocupando os seus espaços, os seus cargos, o Senhor é Deus. Diga: o Senhor é Deus. Antes deles assinarem um diploma, o Senhor já era Deus. Preste atenção nisso. Então, no passado, a igreja de Pérgamo fez aliança com o Estado e com o paganismo. Nós não vamos aceitar isso. Você está comigo? Sim ou não? Você crê nessa palavra? Vou orar agora. E agora quero transportar essa palavra para você que está me assistindo agora. Se você cedeu às pressões desse mundo, se você cedeu às pressões de Satanás, eu convido você agora a fazer uma aliança com Cristo. Ou convida você a se arrepender daquilo que você fez e se volte para Deus de todo o seu coração. Haverá perdão. Haverá perdão para aqueles que se arrependerem em tempo. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei o maná, um novo nome numa pedrinha. O Senhor quer presentear você com o perdão. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja.